Senhor presidente, colegas senadores, senadoras, imprensa, toda a mesa aqui de convidados, convidadas, não se preocupe que eu não vou utilizar do expediente do tempo para tentar aqui postergar ou protelar, até porque a sessão não é deliberativa. Aqui nós estamos discutindo, na verdade, trocando informações dos quais os pontos de vista de quem é a favor e quais os pontos de vista de quem é contra, para que a gente possa, de maneira democrática, esclarecer para os colegas senadores e senadoras e para a sociedade como um todo o que é essa reforma da Previdência, ou, abre aspas, fiscal. Porque ela hoje não é apenas uma reforma previdenciária, ela trata-se, e aqui está claro nessa mesa, com as falas que nós tivemos, que ela se trata, sim, de uma reforma fiscal que pensa com um olhar único e exclusivo em números, É impressionante como nós, num país continental como o nosso, de quase 200 milhões de brasileiros e brasileiras, nós que temos uma massa de trabalho forte, um povo altivo, como nós ainda temos essa construção, infelizmente, essa desconstrução, sempre se pensando em agradar o mercado, sempre pensando em agradar as instituições, e todas as ações e as políticas que são feitas, ou elaboradas ou propostas, são sempre na contramão das pessoas, que na verdade, a maior riqueza desse país. Eu não consigo compreender o que se pode se pensar para os próximos 10, 20, 30 anos, se não seja simplesmente as pessoas. E pensar pessoas nós conversarmos francamente com ela. E vocês, vossas excelências, todas as autoridades aqui, há de convir que esse debate da Previdência, desde o seu nascedouro, ele não foi um debate, deputado, e que eu tenho carinho, Rogério Marinho, que neste momento estamos divergindo de opinião, mas respeitosamente, tivemos oportunidade de conviver lá naquela casa, na Câmara dos Deputados, e não tivemos um debate à luz, de forma honesta com toda a sociedade. Eu lhe digo isso com muita tranquilidade, porque no próprio texto enviado para cá, para o Congresso Nacional, quando surgiu lá na Câmara dos Deputados, um dos argumentos que se falava lá do combate de privilégios, citava essa média de R$ 2.300, não sou eu que estou falando, está lá dentro do texto, a média de R$ 2.300 que muitos servidores lá dentro do regime próprio do regime geral recebe. E primeiro que eu já começo contestando, porque regime geral me falar que tem privilegiado está no mínimo de brincadeira, porque o regime geral, o teto é R$ 4.900. Quem no Brasil que é privilegiado com o salário de até R$ 4.900? Nós sabemos que essa média é entre R$ 1.300 a R$ 2.000. R$ 1.300 a R$ 2.000. Então, não se justifica a desconstrução do regime geral. E aí, para você que está em casa, não ache que nós estamos aqui reclamando de privilégio de parlamentar, de juiz, de promotor, de qualquer outra categoria de servidor público, porque o regime geral não é esse que eles fazem parte, que nós podemos aderir e fazer parte. O regime geral é lá do trabalhador, do carpinteiro, do motorista de ônibus, da doméstica, é do trabalhador do dia a dia que faz esse país funcionar. E ali, a desconstitucionalização de vários temas que estão dentro do regime geral, a questão da retirada real de recursos que esse trabalhador teria direito, é disso que nós estamos aqui nos tratando. Uma das emendas que nós quase conseguimos aprovar lá na Comissão de Constituição e Justiça, e eu tenho certeza, colegas senadores, que aqui no plenário nós iremos sensibilizá-los, caso passe o texto principal, é a emenda que trata justamente o PIS/PASEP, que são os trabalhadores abaixo de R$ 1.200 e poucos. Eles estão perdendo esse direito de ter essa renda complementar justamente no período que eles mais precisam, que é o período que eles não estão trabalhando. E ali, você retirar deles, o relator nos disse que é para ter uma economia de 80, 90 bilhões nos próximos 10 anos, governador Cid Gomes. Os bancos, em um ano só, o ano 2018, lucraram 98 bilhões. Então, como que se pode justificar de tirar de um trabalhador da média de R$ 1.200, R$ 1.300, nos próximos 10 anos para se economizar o que em um ano os bancos ganham no Brasil? É, no mínimo, uma conta errada, é, no mínimo, não dialogar de forma honesta, de forma clara para a sociedade e com a sociedade. A outra questão
que isso também me intriga muito, é que no regime próprio é necessário e é obrigado nós aqui afirmarmos que não são todos os servidores que são privilegiados. Primeiro, que servidor público, minha gente, não pode ser criminalizado por ter estudado e por ter se dedicado a passar num concurso público. A maioria absoluta do Brasil de servidores públicos são pessoas abaixo de R$3.000. A maioria absoluta. Então, se quisesse pegar os privilegiados, que se fizesse um corte e dissesse assim, a partir de 8, de R$10.000, era um tipo de recolhimento. Agora, usar o pretexto de privilégio e atacar todos os servidores da maneira que atacou, ali sem paridade, ali a integralidade não vai ser atingida, então ele já perde de arrancada na hora que ele for pedir o seu benefício. Ali a questão demográfica apenas e por si só poderia ajudar a resolver e não se foi observado, porque nós sabemos que não só dos gatilhos demográficos que tem, não só a questão das contrapartidas, que essas aí são mais graves, né? Porque hoje, de forma solidária, se é 11/22, o servidor e o governo, ou pode chegar amanhã 22/22 e podendo, inclusive, de forma extraordinária, aumentar para o servidor. Então, não é justa a forma como está sendo colocada para a sociedade que esse dinheiro é uma economia para investimento no futuro. Isso é dinheiro retirado da ponta, é retirado lá do trabalhador que, quando recebe, vai fazer supermercado, vai na farmácia, vai no posto de gasolina, vai no mercado que coloca esse dinheiro para circular. Senhoras senadores e senhores, muitos desses aposentados, quase 90%, não têm condição de fazer uma aposentadoria, se não for mais o número. Esses aposentados, a maioria, eles sustentam as suas famílias. Eles sustentam seus filhos que hoje estão desesperados com o currículo de porta em porta, atrás de emprego porque não tem. São os aposentados que ainda dão condição digna para lembrar os brasileiros que nós não temos mais aquele fantasma, ou não tínhamos mais aquele fantasma da tal da fome e da miséria no Brasil, que infelizmente nós estamos sendo convidados a vir viver novamente, porque estamos aí simplesmente condenando uma geração de trabalhadoras e trabalhadoras para serem desaposentados, para não terem direito à sua aposentadoria. É essa que é a verdade. E aí não me digam que um sistema que, quando fala que não é tributário, não é uma matéria tributária, aí pode-se argumentar para não se tributar a questão dos bancos, por exemplo, porque ali, lá na Câmara, se aumentou de 15% para 20% a contribuição deles. Então, se não é, por que não retirou do texto? Claro que poderia se discutir, como também discutir outras questões tributáveis para os servidores públicos. Mas o que aconteceu? De 15% para 20% para banco, que em pleno século XXI, no Brasil dos nossos brasileiros, de 14 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados e muitos outros que não estão mais com esperança nenhuma de voltar ao mercado de trabalho, não é justo e correto nós tratarmos os bancos como os amiguinhos do Brasil, como amiguinhos de todos. Já passou da hora, foi erro de anos atrás e continuamos errando em não colocar o dedo na ferida. Por quê? Porque se eles ganham muito, é eles que têm que contribuir muito com essa crise. Não me convide, dona Maria e seu João, para ele pagar a conta enquanto o banco está lucrando e os comércios estão fechando e as empresas estão quebrando. É uma conta que não fecha na minha cabeça. Nós do PDT temos assim, não é crítica por crítica. Nós somos a favor da reforma da Previdência, aquela que nós apresentamos o voto em separado. Uma reforma que discute a questão demográfica de forma correta. Uma reforma que discuta assim, que nem veio para cá a capitalização, mas uma capitalização acima de 5 salários mínimos que você possa pegar e de forma solidária você poder discutir com quem tem mais, poder ali discutir qual é o tipo de regime que quer. É uma reforma que você possa discutir de forma muito objetiva, que os mínimos, os menores, eles têm sim proteção social do Estado brasileiro. Vim me dizer que aqui é apenas cálculo atuarial, nós que estamos com uma previdência consolidada, nós não podemos admitir. Ela tem sim que ter o olhar social e ela pode e sempre teve essa condição de fazer justiça no país. Eu quero aqui partir para o encerramento, senhor presidente, sem precisar ficar sendo chamado a atenção pelo tempo, para lhe dizer que, claro, que nós vamos ter aqui nos debates deliberativos todo o empenho para que a gente possa reprovar essa reforma como um todo. Ela não merece passar como está. Primeiro, como eu repito,
Não há honestidade no debate. Primeiro, pela questão da tal da PEC paralela, que muitos colegas senadores se chatearam porque eu chamei de PEC da balela. Ela é sim PEC da balela. Sabe por que ela é? Porque se ela fosse tão rápida, que mesmo o colega senador acabou de admitir que não poderia se mudar a principal, porque senão chegaria até novembro lá na Câmara e não daria tempo de votar mais esse ano. E que no ano que vem é um ano eleitoral e que não votaria também. Ou seja, a própria base do governo, eu já pedi para puxar o vídeo, a própria base do governo admite que a PEC paralela não votará lá. Por quê? Porque eles estão dizendo que a principal, se voltar, não tem calendário para votar. Ou seja, essa PEC paralela, aspas, balela, é para enganar você que está em casa, que estão dizendo, olha, a da maldade vai agora, mas depois eu mando da bondade. Conversa para boi dormir. Não vai passar, eles estão simplesmente enrolando para dizer que ainda tem um restante, um pouquinho, um resquício de sentimento, ainda de um mínimo de dor na consciência para tentar corrigir alguma coisa. Se quisessem corrigir, corrigia no texto principal, nem que atrasasse 6 meses. Uma discussão que é para a próxima geração, eu discuti no afogadilho sobre a ótica de dizer que eu tenho que carimbar o que veio de lá da Câmara. A Constituição é clara, nós temos que revisar e não carimbar. E a revisão se trata, sim, no interesse público, que é discutir por dentro o que veio de lá. E não simplesmente dizer, o paciente aqui está cheio de células cancerígenas, vamos deixar ele bem, mandar para casa e vamos pegar um outro e tratar ele diferentemente do que eu faria com o que eu recebi. Está errado. O que veio de lá é o que tinha que ser corrigido e é isso que nós vamos lutar aqui no momento da discussão do mérito da matéria.